Olá pessoal, como sempre você é muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Nas 3 últimas apresentações mostrei um pouquinho sobre o que é o petróleo, sua formação, derivados e suas aplicações, meios de produção, transporte aos terminais até chegar às refinarias. Iniciando agora mais uma etapa, onde eu vou mostrar um pouquinho, ou de forma bem resumida, os principais processos de refino de petróleo. Na sequência, técnicas, equipamentos e sistemas para o combate às emergências. Matéria fundamental, principalmente aos profissionais que atuam em emergências industriais. Se você ainda não viu, sugiro que vá até a minha página e assista essa breve apresentação, onde eu mostro a importância de se conhecer os processos. Eis aqui um mapa de uma das unidades de processamentos, com a localização geográfica dos principais equipamentos. Sei, bem amador, não é mesmo? Mas até chegar aqui houve uma grande evolução. Hoje temos opções de desenhos em 3D, isso, no entanto, no final dos anos 80, início dos anos 90, era feito com lápis, prancheta e papel sulfite na área. Posteriormente, teve assim um grande avanço com o advento do computador, fazendo os desenhos no paintbrush. Depois de um certo tempo ainda, mais uma evolução que temos aqui agora, os desenhos no PowerPoint. Atualmente não condiz mais com uma realidade de campo, houve diversas alterações. Usei como simbologia, aqui na parte de cima, os fornos, em verde, torres, em cinza, os permutadores ou trocadores de calor, em amarelo, os vasos e, aqui na cor roxa, as bombas. Pelo fato do desenho estar muito carregado, também não é importante para esse objetivo, apaguei os números de identificação dos equipamentos. Temos no entorno as ruas, em H simboliza os hidrantes, letra C, por exemplo, os canhões fixos. Observe que os equipamentos com contorno vermelho indica que possui sistema fixo de resfriamento ou de combate a incêndio. Viaturas utilizadas no combate a incêndio em refinarias não possuem água, apenas líquido gerador de espuma. Para a sua operação é necessário estar ligada a um hidrante. Nesse mapa eu coloquei, por exemplo, aqui em amarelo, os principais pontos a serem posicionadas essas viaturas. Isso aqui é apenas um aperitivo ou um resumo com os principais equipamentos. A área é bem mais complexa. Interessante fazer em paralelo uma tabela, pode ser em PowerPoint ou Word ou Excel, com informações básicas sobre os equipamentos e os produtos, tais como temperatura, vazão, pressão, inventário, pontos críticos a serem observados durante as emergências. Interessante é que de tanto a gente fazer, repetir, corrigir, ir para campo, a gente acaba decorando. No final, esse trabalho acaba sendo apenas um backup. Muito importante nos atendimentos às emergências, principalmente nos instantes iniciais. E se você é também técnico de segurança, participando de emissões de certificados e avaliações nas áreas em apoio à operação, um mapa como esse ajuda bastante, principalmente no início de carreira. Bem, essa foi a forma que encontrei para conhecer os principais equipamentos e sistemas e princípios operacionais das unidades.
Inclui-se tanques e sistema elétrico. Cabe a cada um encontrar a sua melhor maneira. E não é só isso. A principal parte vamos ver a seguir, que é o fluxograma básico do processo. Um esquema bem simplificado de um processo de refino que varia conforme cada organização. Inicialmente, o óleo cru é enviado às unidades de destilação atmosféricas, onde extraímos um pouco de GLP, nafta leve que pode ser incorporada posteriormente à gasolina, nafta pesada incorporada ao diesel, querosene, diesel enviado a HDT, onde o enxofre é removido. Há um limite de temperatura a ser estabelecida nas unidades atmosféricas e quando não podemos aumentar a temperatura, reduzimos a pressão. Essa é a função das unidades de vácuo. Dela nós extraímos gasóleo leve e gasóleo pesado, carga para as unidades de craqueamento catalítico. Uma grande produção de GLP após tratamento enviado às esferas e unidades de propeno. Nafta craqueada, depois enviada para HDTs, remoção de enxofre, diluentes e raro. As frações mais pesadas da unidade de vácuo, conhecida como asfalto ou óleo combustível, carga para unidades de coqueamento retardado, onde extraímos o GLP, nafta de coque enviada para unidades de HDS ou HDTs, remoção de enxofre, diesel também enviado a HDTs, remoção de enxofre, e o último pesado é o coque, conhecido como carvão do petróleo. Tamanho ou dimensão de uma unidade de destilação varia conforme a sua capacidade de processamento. Uma refinaria pode ter uma ou duas unidades. Destilação atmosférica pode ser composta por 3 processos: sistema de pré-fresh ou pré-aquecimento, atmosférica e a vácuo, conforme a gente já viu. O óleo cru é bombeado, passando na unidade por uma bateria de permutadores pré-aquecimento, passando por uma dessalgadora, removendo o sal, a salmoura e a água, continuando a bateria de pré-aquecimento, entrando na torre de pré-fresh. No topo, saindo nafta leve, GLP e gás combustível condensado nesse vaso, entrando na torre debutanizadora. No topo, sai o GLP e o gás combustível condensado nesse vaso. O topo do vaso sai o gás combustível enviado para o craqueamento e o GLP. O fundo da torre debutanizadora sai a nafta leve. Temos aqui um forno refervedor que mantém a temperatura desse processo. O cru reduzido, fundo da torre de pré-fresh, carga para o sistema atmosférico. A unidade atmosférica possui grandes fornos que aquecem a carga conhecida como cru reduzido, enviando a uma grande torre. No topo extraímos a nafta pesada, querosene, diesel leve e diesel pesado. O fundo da torre, conhecida como resíduo atmosférico, é a carga da unidade de vácuo após passar por fornos. Na torre nós extraímos gasóleo leve e gasóleo pesado na parte central. No topo um pouco de resíduo e gases, depois condensados. O fundo, o resíduo de vácuo, posteriormente enviado para tanque, carga para a unidade de coque. Até chegar ao sistema de pré-fresh, o petróleo passa por uma grande bateria de permutadores, trocando calor com os produtos quentes que estão saindo do processo e outros que estão recirculando.
aqui a primeira etapa. Na sequência nós temos dessalgadoras, que remove a salmoura do petróleo. Na sequência, uma outra bateria até chegar à torre de pré-flash. Temos aqui uma imagem de permutador. Vimos que no meio de cada bateria de pré-aquecimento existem dessalgadoras, duas em cada ramal, operando em série. Nada mais é do que um precipitador eletrostático utilizado para remover água e outras substâncias, como por exemplo o sal, que pode causar contaminação do petróleo. Primeira etapa do processo de destilação: sistemas da torre de pré-flash e torre desbutanizadora. Após o petróleo cru passar pela bateria de pré-aquecimento, é descarregado nessa torre. As frações mais leves, nafta leve, GLP e gás combustível, descarregado nesse vaso condensador. Uma parte da fase líquida retorna à torre como refluxo, a outra parte líquida é enviada à torre desbutanizadora e a fase gasosa é enviada junto com a fase gasosa desse vaso à unidade de craqueamento catalítico. Dois fornos mantêm a temperatura operacional desse sistema. Uma linha com cru reduzido, fundo dessa torre, carga para a unidade de destilação atmosférica, antes passando por dois fornos e descarregando na sequência na torre atmosférica. A torre desbutanizadora, a fase líquida, que é a nafta leve, após passar por um vaso, é enviada ao tanque de armazenamento. A fase mais leve, que é o GLP e o gás combustível, condensado nesse vaso, uma parte da fase líquida retorna à torre como refluxo e a outra parte, que é o GLP, é enviado à unidade de craqueamento catalítico, onde passará por tratamento para remoção de H2S. Segunda etapa é a destilação atmosférica. A carga ou matéria-prima é o cru reduzido, que sai pelo fundo da torre de pré-flash, aquecida em grandes fornos, conhecidos como os fornos atmosféricos, descarregado na torre atmosférica, que também é a torre mais alta da unidade de destilação. No topo sai a nafta pesada. Do lado da torre atmosférica nós temos três torres pequenas, uma sobre a outra. Na primeira torre sai o querosene, na segunda torre sai o diesel leve, na terceira torre o diesel pesado. Todos os produtos, após resfriamento, são enviados a tanques específicos na área de transferência e estocagem. O fundo da torre atmosférica é o resíduo atmosférico, que é a carga da unidade de vácuo.
O tema controle de emergências em unidades de processos será abordado futuramente, porém, aproveitando a imagem de uma torre atmosférica similar, temos aqui a temperatura dos produtos, desde os 20 graus a butano e propano, 150 graus de gasolina, 200 graus querosene, 300 graus diesel, 370 graus o óleo combustível e o fundo da torre 400 graus. E sabemos que as características e comportamento dos produtos variam conforme as temperaturas em que se encontram. Terceira e última etapa é a destilação a vácuo. Como o próprio nome diz, essa torre trabalha com pressão negativa, que é gerada por um conjunto de ejetores. A carga da unidade é o resíduo atmosférico, fundo da torre atmosférica. Após aquecimento em fornos, é enviado à torre. No topo da torre sai uma mistura de água ácida, gás residual e hidrocarbonetos. Após condensados, comprimidos, são enviados para tratamento, a parte líquida como nafta pesada e o gás residual para a tocha ou craqueamento. E a água ácida para a unidade de tratamento de água ácida. Mais abaixo tem uma saída de gasóleo leve. Mais abaixo uma saída de gasóleo pesado, ambos enviados para tanques, que são cargas da unidade de craqueamento catalítico. No fundo da torre, o resíduo de vácuo é um produto bastante viscoso. Após resfriamento, é enviado para tanques na área de transferência de estocagem, carga para a unidade de coque ou pode ser vendido também como asfalto. Foto de uma torre de vácuo e uma imagem com os recheios internos. Foto bem legal de parte de uma unidade de destilação, uma torre atmosférica, a torre de vácuo, uma bateria de permutadores. Esses vasos grandes são as dessalgadoras. E um resumo, o fluxograma básico da unidade, começando com o sistema de pré-aquecimento da carga, bateria de permutadores, dessalgadoras, continuando a bateria de pré-aquecimento, sistema de pré-flash e desbutanizadora, sistema da destilação atmosférica e destilação a vácuo. Estão localizados no mesmo site e também interligados. Algumas unidades de destilação, especialmente as mais antigas, possuem sistema de tratamento de querosene de aviação, o QAV, tratamento de nafta pesada e de águas ácidas. O GLP normalmente é tratado nas unidades de craqueamento catalítico, onde há maior produção. Alguns produtos são enviados para as unidades de hidrotratamento. Nessa apresentação, conhecemos um pouquinho sobre os processos de destilação atmosférica, a vácuo. A próxima será sobre craqueamento catalítico. Conto com a sua presença, hein?